Olá, meus irmãos, estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês, falando sobre a palavra de Deus. Bem, hoje Deus colocou em meu coração uma palavra que está localizada em Provérbios, no seu capítulo 8, do seu versículo 7 e 8, que diz bem assim: Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Injustiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Bem, aqui, quando eu li essa mensagem, aqui ele está falando, aqui foi quando Salomão, no caso, ele escreveu sobre a sabedoria, no caso, a sabedoria que Deus concedeu a Salomão. Porque aqui, como o tema do capítulo fala, a excelência e a justiça dos preceitos da sabedoria. E bem, a sabedoria, meus irmãos, como fala nas escrituras sagradas, que a verdadeira sabedoria é aquela no qual aquele que teme a Deus, ou seja, se você teme a Deus, você é sábio, porque você estará levando consigo os preceitos do Senhor e também os próprios preceitos da sabedoria, que é temer a Deus, mas não temer no sentido de teimosia e nem de ter medo, mas sim temer no sentido de respeito, porque temer a Deus não significa que, ai meu Deus, eu tenho que fazer as coisas para Deus, porque senão Deus vai me lançar no inferno, Deus vai me punir. Não, jamais, porque Deus é um Pai amoroso. E, bem, meus irmãos, aqui como esta palavra fala, porque a minha boca proferirá verdades, os meus lábios abominam impiedade. Ou seja, aqui como fala a sabedoria de Deus, ela somente fala a verdade. Ou seja, isso reflete nosso caráter no Evangelho, que faz com que nós somente digamos a verdade, porque nós só devemos falar a verdade, como eu falei em Efésios 4:29, que não é para sair nenhuma palavra torpe da nossa boca, mas somente a boa palavra para edificação de outras pessoas. Ou seja, meus irmãos, não devemos xingar, nem sequer brigar com os outros, falar coisas ruins, horríveis, situações ruins, enfim, vocês sabem o que é. Porém, meus irmãos, aqui como fala no versículo 8, injustiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Como eu já havia dito, nem para sair nenhuma tortuosa nem perversa da nossa boca. E bem, entendam, meus irmãos, que nós devemos somente falar do evangelho verdadeiro. Você não deve provar nada a ninguém quando você for pregar. Porque, como aqui fala, que porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam impiedade. Ou seja, o que Salomão estava querendo dizer com isto sobre a sabedoria, sobre os preceitos da sabedoria, é que simplesmente nós devemos usar a sabedoria que Deus nos concedeu com a própria sabedoria. Ou seja, você tem que saber usar a sabedoria que você tem, porque ser sábio não quer dizer que você, ai meu Deus, aquele cara ali é estudado, ele sabe muita coisa, estudou um doutorado em tudo, mas simplesmente Pedro era um simples pescador, ele havia estudado, mas ele não era como os fariseus que estudavam, que tinham um estudo. E simplesmente quando você vai pegar para ler 1 Pedro, é simplesmente algo impressionante, porque simplesmente um homem que era considerado indouto, e simplesmente que era considerado sem escolaridade, escreveu uma das melhores cartas do mundo, uma das melhores epístolas, porque Pedro ele nos concede grande ensinamento, ao qual, no caso, Deus concedeu grande sabedoria a ele para ele fazer aquela carta. E, meus irmãos, entendam que ser sábio não quer dizer que você tem que consumir simplesmente, preciso consumir, meu Deus, eu preciso consumir milhares de livros, tem que estar uma biblioteca de livros na minha casa, uma estante inteira. Não, ser sábio é simplesmente refletir sobre situações simples do cotidiano e da vida, que quase ninguém percebe. Por exemplo, vamos dizer que tem uma pessoa ali que está passando necessidade, porém ninguém ajuda ela. Você seria sábio em ajudá-la, porque todo mundo é ignorante, ninguém quer ajudar, ninguém tem a disposição para ir lá, toma aqui um lanche, toma aqui um dinheiro, porque ninguém se importa, todo mundo é ignorante. Ignorância não quer dizer que você simplesmente você é raivoso, que você, vai pra lá, é tipo isso, não. Ignorância é simplesmente você ignorar o que está na sua frente, porque ignorância você é o quê? Você ignorar a sabedoria, você ignorar a verdade, ou seja, ser ignorante nem sempre é ser você, como eu posso dizer, ser odiador, tipo, odiar. Você é ignorante, você é muito bravo, não. Ser ignorante é simplesmente recusar a própria verdade que é o evangelho de Cristo. Ou seja, você está ignorando ajudar as pessoas porque você fica dizendo, eu não tenho tanto dinheiro, eu não tenho tanto...
Cara, se você tem 5 reais na sua conta, compra um lanche e dá pra pessoa. É simplesmente isso. Por que você iria usar esses 5 reais? Ah, mas é pra mim. Cara, você tem comida em casa, a pessoa não tem nenhum lá e você quer simplesmente preencher sua vontade de comer um lanche em vez de preencher a fome de alguém. É melhor a sua vontade que passa ou a fome da pessoa que nunca passa? Porque a fome é necessidade fisiológica. Sua vontade é uma necessidade inútil. Vai passar. Mas, por exemplo, se você tem vontade de buscar o reino de Deus, aí tudo bem. Porque é uma vontade boa. Porém, a única vontade que é boa, perfeita e agradável é a de Deus. Entendam isso. Porque nós, seres humanos, temos a vontade. Porém, a vontade passa. Nossa vontade simplesmente passa. Porque tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. E quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, ele não para. Como fala na palavra do Senhor. Com Deus agindo, quem o impedirá? Porque quem que vai impedir Deus, pelo amor de Deus? Deus, o Criador dos céus e da terra. E entendam, meus irmãos, que nós não quer dizer que, por exemplo, estou falando aqui um exemplo, como eu falei no exemplo, que você deve ajudar as pessoas, mas não quer dizer que você tem que pegar todo o seu dinheiro que você está trabalhando, você juntou um investimento, 10 mil reais, você vai pegar 10 mil reais, vai gastar de comida e vai dar para as pessoas na rua. Não, aí também não, né? Só se você tiver condições, porque se você não tiver, não faça isso. E, meus irmãos, nós devemos usar a sabedoria de Deus com cautela e também sendo sábios, porque quando você usa a sabedoria é como se você usasse um presente de Deus, porque na tradução original fala que Deus, o Deus não, o dom é como se fosse um presente de Deus, ou seja, o dom de Deus é a graça, que é o que o favor imerecido, tudo que Deus nos concede a partir de bênçãos, a partir da sua graça e misericórdia é imerecido, ou seja, se você ganha isso, agradeça porque você nem merecia. Mas continuando, meus irmãos, nós temos que agradecer pelos dons que Deus nos concede e também pelos talentos, porque talento, tipo, por exemplo, se Deus permitiu que você tivesse esse talento, então use para o glorificar. Ah, eu sei tocar música, então toca música cristã, tenta fazer algo para Deus. Ah, eu sei desenhar, desenha coisas cristãs, desenhos cristãos, etc. Ah, eu sei pregar, eu sei falar, então prega, ensina, exorta, porque tem vários dons. Tem um dom de ministério, dom de profecia, dom de interpretação, são vários. Mas, continuando, meus irmãos, aqui como diz, no versículo 7, porque minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam impiedade. Aqui como diz, nós temos que somente falar a verdade, como eu já havia dito, do Efésios 4:29, que não deverá sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, e também nossos lábios devem abominar a impiedade, assim como Deus abomina a impiedade, ele abomina o pecado. Deus ele não odeia o pecado, no caso não é odiar, abominar é afastar. Deus não abomina o pecado, ele abomina o pecado que o pecador faz. Ou seja, é a ação do pecador. Ele não quer dizer que ele abomina o pecador, ele não afasta o pecador, ele quer o pecador. Porque como fala na palavra de Deus, que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E bem, meus irmãos, entendo também que para você se arrepender é só você ir lá, orar, chorar e é isso. Porque emoção tudo passa. Mas simplesmente se arrepender é mudar. É a simples mudança. Quando você entender isso, você vai entender que simplesmente mudar é a melhor forma de literalmente mudar de vida. Porque se você continuar os seus hábitos, mas é muito melhor ficar ali vendo vídeos proibidos, vendo vídeo de mulher, vendo vídeo que eu fico rindo o tempo todo porque isso me alegra. Não, cara, simplesmente não vai mudar nada na sua vida, não vai te edificar, não vai fazer você crescer, porque todo mundo pensa, é impossível conseguir falar numa palestra com mais de 200 mil pessoas. E simplesmente não é impossível. Se aquelas pessoas lá que estão lá no alto conseguiram, imagine você, porque aquelas pessoas quando começaram eram simplesmente igual a você, simplesmente começaram no zero, porque ninguém começou sendo rei ou em berço de ouro. Todo mundo começa simplesmente lá embaixo. Ou seja, como aqui diz no versículo 7, como havia dito, porque era minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Que nós, mesmo no baixo, falemos só a verdade e somente abominaremos a impiedade, tudo que é ruim. E bem, continuando aqui, no versículo 8, em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Ou seja, nós devemos falar somente coisas retas, que não sejam perversas, porque muitas pessoas hoje em dia acham normal xingar, acham normal falar coisas, acham normal simplesmente zoar pessoas que estão com uma situação muito delicada
E simplesmente jovens hoje em dia acham isso totalmente normal. Porém, meus irmãos, entendam que isso não é normal. Se fosse você naquela situação e visse pessoas rindo de você, você gostaria? Então não. Então simplesmente acorde para a vida e venha para Jesus Cristo. Não como simplesmente, eu vou ter que seguir um monte de regra. Cara, pelo amor de Deus, seguir a Cristo não é sobre seguir regras. Seguir a Cristo é sobre simplesmente você ter um amor por Ele. Porque, como fala em João, na primeira epístola de João, no seu capítulo 4, no seu versículo 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, ame a Cristo porque Ele já te amou primeiro. Deus já te amou primeiro, então ame. É simplesmente um Deus, Ele quer que você vá para Ele. Não como uma regra, não como algo simplesmente, é porque senão eu vou pro inferno, porque senão eu não vou ganhar a bênção. É simplesmente porque Deus, Ele te ama, Ele quer que você o ame, que você cumpra o teu propósito aqui na terra, para que assim você viva no céu com Ele até o fim da eternidade. Então, meus irmãos, para alcançar essa eternidade e a salvação em Jesus Cristo, porque a partir do sangue de Jesus Cristo nós podemos tudo, mas nem tudo nos é lícito. Tudo, na verdade, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ou seja, você pode ver um filme, mas esse filme tem que ser simplesmente pode ser um filme sem coisas proibidas, sem violência extrema, sem coisas envolvendo hábito sexual, mas enfim. Enfim, meus irmãos, que a nossa boca não venha proferir coisas ruins, mas somente a verdade, como aqui fala no versículo 7, e abomine a impiedade, que os nossos lábios abominem a impiedade. E também que injustiça são todas as palavras da minha boca, que nossa boca seja com todas as palavras em justiça, não saia nada da sua boca seja torpe, como fala em Efésios 4:29. E não há nelas não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Que nós não falamos nem coisa tortuosa nem perversa, para que assim não escandalizamos o irmão e assim nós o faremos o pecar. Ou seja, porque se você escandalizar um irmão, você também peca. E isso é ruim. E acabando este vídeo, gostaria de falar para vocês que Jesus Cristo, ele não quer pessoas perfeitas. Ele quer pessoas que se dediquem a ele, que sejam fiéis e constantes com ele. Porque, como fala na palavra de Deus, que aqueles que permanecerem e guardarem as palavras de Cristo, este sim será salvo. Ou seja, Jesus nunca falou, quero pessoas perfeitas para o meu reino. Não, ele falou, se você permanecer, se você manter constante, se você manter fiel a mim, todo dia orando, jejuando, não todo dia que jejum, pode ser um tempo determinado, não sei quantos dias você quiser fazer, mas enfim, orando, jejuando na palavra, falando de mim. Se você se fizer constante, Deus ele vai te honrar, porque Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque Deus cumpre com a sua palavra, porque Deus é todo poderoso. E meus irmãos, que a nossa boca não profira nada que seja ruim, nenhuma blasfêmia, nenhum mal, nenhuma mentira. Que somente são coisas boas para edificar todas as pessoas que estão ao nosso redor e todas as pessoas que no futuro nos ajudarão. E muito obrigado por ter visto esse vídeo. E Deus abençoe a vida de vocês com uma boca muito bem limpa e também cheia de verdades. E com o coração limpo e cheio de paz, com a paz que excede todo entendimento de Filipenses 4:7. Que Deus abençoe a vida de vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo.